Então, Gênesis capítulo 41, versículo 1 ao versículo 33. Mas de início nós vamos ler apenas até o versículo de número 8. Em seguida a gente lê o restante do texto. Gênesis 41, de 1 a 8. A palavra do Senhor diz assim: Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas, à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que ele os interpretasse. Até aqui a palavra do Senhor, oremos. Senhor, nós lemos a tua palavra, e é um texto conhecido por muitos de nós, mas nós te pedimos, ó Deus, a devida atenção à tua palavra. Que o nosso coração esteja voltado para entender aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta noite. Livra-nos de distrações, barulhos, incômodos, mas que a nossa mente esteja tão somente voltada, nosso coração inteiramente voltado ao Senhor, para ouvirmos a tua voz. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. As crianças que gostam de desenhar, sugiro que desenhem um homem bem arrumado indo conversar com o rei. Imagina, você está com uma roupa muito chique, seja um homem ou uma mulher, indo conversar com o rei. Isso é muito importante porque é o que acontece nesse texto aqui. Bom, meus irmãos, eu gostaria de falar com vocês nessa noite sobre uma geração de homens que foi criada aprendendo sobre lutar em dias difíceis. E é por isso que o tema da mensagem de hoje é Dias de Poço, Dias de Glória. E essa geração de homens criada aprendendo a lutar em dias difíceis teve como tutores filmes, como por exemplo a Rocky Balboa, que com muita braveza apanhava e não caía. E naquele embate emocionante contra Ivan Drago, aquela luta que valia muito mais que o cinturão ou as questões que envolviam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos, envolvia principalmente a vingança, em razão de Ivan Drago ter matado o seu grande amigo Apollo Creed. Essa geração também foi criada vendo Frank Dux, o personagem de Jean-Claude Van Damme, lutando em O Grande Dragão Branco contra o grande temível Chong Li, que o cega e mesmo assim ele consegue vencer naquela luta final. Um outro exemplo dessa geração foi Maverick, personagem que Tom Cruise deu vida em Top Gun. Aquela habilidade pilotando os jatos F-5 e derrotando os inimigos com muita habilidade, mexia com todo mundo. Qualquer um se achava capaz de fazer a mesma coisa e todos os jovens daquela época se sentiam poderosos e capazes de fazer o mesmo. E essa é a geração que viu a dramaturgia pós-guerra. Povo que, então, depois de duas grandes decepções, a Primeira e a Segunda Guerra, resolve escrever roteiros de filmes, peças teatrais, músicas e tudo quanto é tipo de arte, voltando nesse sentido, de que nós somos capazes de vencer as lutas, somos fortes o suficientes para encarar quaisquer que sejam as dificuldades e enfrentar todas as lutas que vierem ao nosso encontro. Quando nós olhamos na Bíblia, entretanto, é diferente. Quando a gente olha para a história de José, nós percebemos que o homem de Deus não é alguém que tenha jabs e diretos poderosos, como o Rocky Balboa, ou que luta com as vistas obstruídas e é capaz de pular no ar e abrir as pernas em 180 graus, como Jean-Claude Van Damme em Frank Dux. Ou nem ainda o homem de Deus também talvez não seja capaz de pilotar jatos supersônicos e destruir seus inimigos com acrobacias fantásticas. O homem de Deus está num poço, esquecido e vitimado pela maldade alheia. E é com essa situação que nós aprendemos para que servem os dias de luta. É com a história de José que nós aprendemos verdadeiramente
Qual é a função dos dias de luta, dos dias de poço na nossa vida? Acima de tudo, meus irmãos, quando olhamos para uma história como essa, toda a narrativa, principalmente, essa aqui é uma dica de ouro para você ler as narrativas, principalmente do Antigo Testamento, é entender que essa não é uma história sobre o sonho do faraó. E não é uma história sobre como José interpreta os sonhos do faraó. Também não é uma história sobre como José foi jogado no poço. É uma história que mostra Deus sendo o resgatador daqueles que estão fracos e oprimidos. Em toda a narrativa, o segredo é esse. Deus é o herói da história, é ele quem cumpre e resgata aqueles que são necessitados. Diante disso, meus irmãos, nós estamos vendo sobre o Senhor e sua providência. E a primeira lição que nós vemos, nesses versículos que nós lemos, é que os dias de luta servem para nos ensinar que o nosso Deus é o Senhor do tempo. Nosso Deus é o Senhor do tempo. Vejam no versículo 1, diz assim: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. 2 anos, meus irmãos. 2 anos de quê? 2 anos que José atendera aqueles 2 homens que estavam presos. No último sermão eu falei disso, daqueles funcionários de alta classe do rei que foram presos e eles sonhavam. E José, cuidando da cadeia, atende aqueles homens e interpreta o sonho dos 2. Um seria morto, o outro seria restituído. E José diz ao que seria restituído: ei, lembra de mim? Esquece de mim não, por favor. E José, então, certamente nutrira em seu coração grandes expectativas. Agora eu volto. Agora eu saio dessa masmorra. É o vocabulário que ele usa no capítulo anterior. Mas não é o que acontece. Logo em seguida, no último versículo, se você olhar no versículo 23 do capítulo 40, diz assim: o copeiro-chefe, aquele que fora restituído, todavia não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Dia a dia, eu consigo imaginar isso e vocês também. A esperança de José mirrando. Passa um dia, passa um final de semana, vai na segunda, não, tá terça, vai esperando. Chega um momento que a conclusão é: não, ele não vai lembrar de mim. Já era. Não tem mais jeito. E agora, José? Não tem o que fazer. E então José, depois de 2 anos, Faraó sonha. E vejam só, o narrador faz questão de dizer: passados 2 anos completos. Percebam, meus irmãos, que José, embora estivesse crédulo que seria restituído, que aquele homem se lembraria dele, isso não aconteceu. Levou longos 2 anos dentro de uma prisão. E lembrem-se, é uma prisão injusta. José nada fizera para lá estar. Era alguém que estava preso injustamente, por essa razão sofria e agonizava diante disso. 2 anos se passaram, além dos outros que ele já ficou por lá. Acredita-se que ele tenha ficado preso por cerca de 7 a 10 anos. Injustamente naquela situação precária e terrível. Agora, do versículo 2 ao versículo 7, nós vemos um sonho complexo. Não vamos entrar nele agora, porque a gente vai ler a interpretação depois, são muitos versículos. Mas a gente percebe que Faraó tem um sonho muito esquisito. E lá no versículo 8 diz assim: de espírito perturbado. Olha só. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos. Mas ninguém havia que nos interpretasse. Olha só, meus irmãos, de espírito perturbado. Que coisa, não? Um sonho louco desse, né? A pessoa acorda assim, todo assustado. Você já teve um sonho assim? Um sonho esquisito? Sem pé nem cabeça e você acordou todo assim? Ai, Deus está querendo falar comigo. Não, foi você que comeu demais antes de dormir. Mandou uma feijoada pesada de 2 pratões e não quer ter qualquer tipo de problema à noite. Mas não, Faraó não. Faraó seguiu uma dieta legal lá dos egípcios. Estava tudo certo com ele. Era Deus que tinha um encontro marcado. Deus queria falar com Faraó. E essa expressão é muito forte, muito interessante. Faraó não tinha paz no seu coração, porque ele sabia que aqueles sonhos tinham significado. Aqueles sonhos queriam dizer alguma coisa. E ele buscou resposta em meio aos sábios da época, mas não houve quem lhe respondesse. Olha que interessante. Não é o que acontece hoje? As pessoas não estão por aí buscando respostas em vários lugares, em várias fontes, em várias pessoas que são especialistas em tudo. Hoje todo mundo virou especialista, todo mundo sabe falar sobre tudo e responder sobre todas as questões. Mas na verdade aqui ninguém sabe nada.
E o faraó procura aqueles que de fato sabiam, aquelas pessoas que eram estudadas e tudo mais, os feiticeiros. A gente sabe que no Egito eles até replicavam algumas mágicas, né, em relação às pragas do Egito que haviam acontecido que aconteceria tempos depois, na verdade. Então era gente competente, era gente capaz. E o faraó procura essas pessoas, ninguém sabe responder nada. Isso acontece muitas vezes conosco. A gente está procurando respostas nos lugares errados. Tem gente que está procurando respostas em gurus, influencers, tanta gente por aí, e ninguém sabe responder aquilo que verdadeiramente acalma o coração. As pessoas estão com o coração perturbado por aí. O coração está acelerado. Ansiedade, depressão, angústia e tantas outras doenças da alma perturbando, tirando a paz, o sono. Deita no travesseiro e sono não vem. Não dá para falar como salmista, em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar tranquilo. Por quê? Por que será que isso acontece? Estão buscando respostas nos lugares errados. Agora, percebam uma coisa, meus irmãos, nós estamos falando que o nosso Deus é o Senhor do tempo. O tempo pertence ao Senhor. Passaram-se 2 anos em que José tivera a sua principal chance de sair da cadeia. Enquanto isso, ficou lá, cuidando das celas, trocando ideia com os detentos, ajudando nisso, naquilo outro. Mas 2 anos apenas depois é que as coisas vieram a acontecer. Talvez na sua vida você tenha passado por situações que você esperou, você desejou que as coisas acontecessem, mas não foi no seu tempo. Tempos depois. E aí você olha para essa coisa que aconteceu tempos depois e fala: eu sei por que só aconteceu depois. Agora eu sei por que não aconteceu no meu tempo. E que bom que não foi no meu tempo. A gente tem essas experiências. Mas talvez você esteja na situação que você ainda está esperando que isso aconteça imediatamente. E eu preciso te dizer uma coisa. O Senhor não vai agir dentro do seu tempo e da sua vontade. Mas vai ser no tempo dele, na vontade dele. E cabe a nós aguardarmos e confiarmos que o tempo do Senhor é muito melhor do que o nosso. Nós não podemos, de maneira nenhuma, querer o imediatismo, que Deus resolva as situações imediatamente. Um teólogo, que na verdade era mais um escritor de ficção chamado C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, fala de uma maneira muito interessante sobre a perspectiva de como nós enxergamos o tempo e como Deus enxerga o tempo. O exemplo que ele dá é o seguinte: imagine que Maria fechou o livro e em seguida ela ouviu à porta, alguém chamando à porta. Esse é o exemplo que ele dá. Para Maria, o chamado à porta foi instantaneamente após fechar o livro. Assim está na narrativa. Mas para o Senhor, todos os acontecimentos não estão presos na esfera do tempo, de modo que ele tenha que se envolver com o tempo. Ele enxerga tudo do ponto de vista da eternidade. Então o Senhor tem condições plenas de ouvir a minha oração, sua oração, sua oração, sua oração, de ver a nossa situação de maneira específica e individual dentro de um espectro eterno. Percebam a grandeza do nosso Deus. Ele não está preso e confinado a um tempo como nós estamos, mas da eternidade, tudo ele vê, tudo ele controla de acordo com sua boa, perfeita e agradável vontade. Por essa razão, não adianta que nós esperemos que as nossas dores e aflições saiam no estalar de dedos, porque esse poder não está em nós. E Deus sempre nos ensina por meio das lutas e aflições, e nos ensina que Ele é o Senhor do tempo. Quando estamos em aflições, em lutas, dificuldades, nós começamos a perceber que Deus está tratando a nossa vida. Está tratando o nosso coração soberbo, nosso coração ansioso, nosso coração depressivo. Ele está cuidando de cada uma das nossas deficiências no seu próprio tempo. E quando nós então percebemos a lição inteira, vemos a aula toda, aí nós podemos dizer: que bom que foi no tempo do Senhor. Foi no momento certo. É o que a gente costuma dizer tão infantilmente, vamos dizer assim. Nossa, Deus me atendeu no momento exato. Como se nós determinássemos o tempo, mas não, o tempo é do Senhor. Passaram-se então 2 anos, é o que nós vemos aqui. Agora, uma outra lição que nós aprendemos sobre os dias de luta é que esses dias de luta servem para nos ensinar que o nosso Deus é o Senhor das circunstâncias. Para vocês não dormirem, vamos ler todos juntos. Versículo 9 até o versículo 13. Todos juntos, leamos. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó
Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. É aqui a palavra de Deus. Nós estamos vendo então que o nosso Senhor, além de ser o Senhor do tempo, é também o Senhor das circunstâncias. A diferença de tempo é que o tempo tem a ver com a linha do tempo, as circunstâncias têm a ver com os fatos que estão inseridos nessa linha do tempo. E veja que no versículo 9, a fala do copeiro-chefe, que certamente chegou ali para poder atender o seu senhor, talvez no café da manhã, e percebeu a aflição do seu senhor Faraó, é a seguinte: Faraó, eu lembro de quando eu fiz bobagem, eu lembro das minhas ofensas. Literalmente, eu lembro do meu pecado. Na última pregação nós falamos sobre essa expressão aqui. E o copeiro se lembra de seu pecado contra o seu senhor, de sua ofensa, e conta para ele em relação a José. Finalmente esse homem se lembra de José. O que será que o levou a se lembrar de José finalmente? Será que ele viu a expressão triste do faraó e pensou que o faraó estava com raiva dele e que queria pegar ele de novo? Não vamos conjecturar, mas nós percebemos que neste momento esse homem se lembra do seu pecado. É nesse momento que ele se lembra então de José. Finalmente ele se lembra. Lembramos, meus irmãos, que José pediu a ele, falou, olha, por favor, lembra de mim. E ele simplesmente se esqueceu. Mas 2 anos depois, agora o copeiro se lembra de José. O que é isso? Isso é o Senhor usando as circunstâncias para cumprir com o seu decreto, com o seu propósito e agir com a sua providência. Deus tem o seu momento exato e as oportunidades exatas para realizar o seu plano. Então, mesmo que nós entendamos que Ele é o Senhor do tempo, que todas as coisas acontecem dentro de um tempo determinado, nós precisamos entender que essas coisas também acontecerão em circunstâncias determinadas. Isso é o poder do nosso Deus. Ele não somente antevê, prevê as coisas, mas ele decreta. Isso que a gente não fala nos sonhos de Deus. Deus não sonha, Deus determina, decreta e faz acontecer. Então, por essa razão, o versículo 9 nos mostra que naquela circunstância, o copeiro se lembra de José. Isso é maravilhoso, porque nós percebemos que Deus move várias circunstâncias em cadeia para executar o seu propósito. Prestem atenção. Um tempo atrás, o cara pecou contra o seu senhor, foi preso, encontrou-se com José. E aí precisou de outras coisas acontecerem, ele ser liberto, o outro ser morto. Depois de um tempão, o faraó sonha. Isso é Deus movendo cada circunstância para executar o seu propósito. E ele faz isso na nossa vida. Pense na sua história. Pense em cada coisa que aconteceu na sua vida até que você chegasse aqui hoje. Os momentos pelos quais você passou, sejam eles alegres ou tristes, momentos doces, momentos amargos, todos estes momentos foram circunstâncias usadas pelo nosso Deus para trabalhar na minha e na sua vida. Mesmo os momentos em que nós pecamos. Não foi Deus quem pecou no nosso lugar, mas ele se beneficia do fato de nós termos pecado e nos arrependido para trabalhar no nosso coração. Então pensem nisso, quanto tempo você tem de vida e como é que foi a sua vida ao longo desse tempo todo até hoje? Tanto de coisa que a gente passa, momentos, encontros e desencontros, pessoas que são agradáveis, outras nem tanto, momentos de felicidade, momentos de lágrimas, de tristeza. Todos esses momentos estavam dentro do propósito de Deus para que você fosse quem você tem sido hoje e para você ser trabalhado como está sendo trabalhado hoje. Por isso, nós vemos aqui que esse tempo todo depois serve para nos mostrar que o nosso Deus é o Senhor das circunstâncias. O Senhor não precisa de um momento exato, uma brecha, como o Doutor Estranho que abre ali num tempo um buraco no espaço e ele atravessa. Ele não precisa disso. Ele não precisa de que haja um momento exato na história
Ele cria esse momento exato. Por isso, nada na sua vida está entregue ao acaso. É o Senhor quem está conduzindo a sua vida, porque Ele é o Senhor das circunstâncias. Isso quer dizer, meus queridos irmãos, que por mais difícil que seja o momento que você esteja passando, o Senhor conhece essa circunstância da sua vida. Ele está envolvido com ela na sua soberania. Isso nos mostra que nós não estamos sozinhos. Nós temos a quem clamar, porque Ele conhece todas as nossas aflições, conhece todas as nossas dores. O mesmo vale para os momentos de alegria. Louve a Deus quando você estiver passando por bons momentos. Não espere que os momentos difíceis venham para que você então seja chacoalhado e volte à realidade, mas glorifique o Senhor nos todos os momentos da sua vida. Um exemplo que nós podemos ver na Escritura em relação a como Deus age nas circunstâncias está lá em Lucas, capítulo 7, versículo 13. Nosso Senhor Jesus Cristo, de passagem por uma cidade chamada Naim, depara-se com um cortejo fúnebre. E nesse versículo em questão, ele se apieda da mulher que estava sofrendo, aquela viúva que perdera seu filho. Possivelmente era ele quem era o mantenedor da casa, uma vez que ela era viúva. E ela perdera então seu filho, sua esperança, sua expectativa de vida. E naquele momento, o Senhor vê aquela mulher. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Jesus está passando por aquela cidade no momento em que o cortejo fúnebre acontece. E a postura do nosso Senhor é de ver a aflição e se compadecer. Será que foi um acidente do destino? Porque o GPS ali mandou passar por aquele momento, ele seguiu o Waze e não o Google Maps? De maneira nenhuma, estava tudo certo, determinado. O Senhor tinha um encontro com aquela mulher e principalmente com aquele jovem que fora ressuscitado. E Jesus Cristo então tem misericórdia daquela mulher, ressuscita o jovem. É isso que acontece. Por isso, meus irmãos, nós sabemos que não há acaso. Nossa vida não está entregue ao acaso. Mas o Senhor é o Senhor das circunstâncias. E Ele muda as circunstâncias em favor do seu povo. Às vezes Ele muda as circunstâncias usando a nossa oração. A nossa oração não muda a vontade de Deus. Mas Deus executa a sua vontade através da nossa oração. Ele se compadece e gosta de nos atender assim. Então ore ao Senhor, suplique a Ele que mude as circunstâncias da sua vida, mude a realidade que você está vivendo, que Ele tem poder para isso, que Ele tem prazer em fazer isso. E percebam, 2 anos depois, Ele muda as circunstâncias da vida de José. Passaram-se então 2 anos. Por isso, não espere que os seus problemas sejam resolvidos de uma hora para outra. Que você vai dizer, e agora, quem poderá me ajudar? E alguém vai aparecer e dizer, eu consigo te ajudar. Há tempo para tudo. Principalmente, o Senhor é Senhor do tempo e é Senhor das circunstâncias também. Agora, a partir do versículo 14 até o versículo de número 36, nós vamos ver que nos dias de luta, nós podemos aprender que o nosso Senhor é o Senhor das respostas. Então, é Senhor do tempo, Senhor das circunstâncias, Senhor das respostas. A partir do versículo 14... vamos ler todos juntos. Diz assim a palavra do Senhor. Então o faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa das masmorras. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó. Este lhe disse, tive um sonho e não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José, no meu sonho estava eu de pé, na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após estas, subiam outras vacas, fracas, muito feias, à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não davam a aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas.
do vento oriental. 7 espigas erradas devoravam as 7 espigas boas. Contei aos magos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos só até o versículo 24, depois a gente continua, senão a gente nem vai lembrar o que tinha lá no 14. Mas é o seguinte, meus irmãos, percebam que Faraó resolve chamar José. Fala, José, você sabe interpretar sonho? Então vem cá. Imagina a notícia chegando para José. Veja que no versículo 14, mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Olha que interessante. Imagina a cena. Alguém indo correndo lá. Porque não pode demorar, né? O faraó não pode ficar chateado. Então, correndo lá naqueles cavalos e com aquelas charretes, chega lá na prisão, já vai falar com José. José, embora José, levanta aí. Eu consigo imaginar a situação que José estava. Aqui o texto faz questão de dizer que ele se barbeou. Então, ele tinha condições de se barbear na cadeia, mas não fizeram. Dá para imaginar a situação que José estava. Não estava legal. E não tinha como estar muito diferente. Então, alguém acorda, José sacode e fala, levanta daí, rapaz, vambora. Vambora que o rei está te chamando. José se levanta, versículo 14, se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Um encontro importante. O homem que era o carcereiro, o chefe da cadeia ali, agora ia se encontrar com o chefe dos chefes, o Faraó. Imagina, do nada, uma circunstância muda e você tem um encontro com o rei. Do nada, absolutamente. É o que acontece com José. E José recebe essa notícia, muda de roupa e vai para o seu compromisso real. Ou seja, meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui era um dia importante. Era um dia diferente. Não era mais um dia comum. Não era um dia que José ia limpar as celas, trocar ideia com os detentos, sei lá, jogar um carteado. Não. Era o dia de ele encontrar com o rei. Ele se arruma e vai. E olha o versículo 16. Depois que o faraó fala para ele que teve um sonho que só o José pode interpretar, José responde, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável ao faraó. Ele está dizendo que não está com ele a capacidade de interpretar sonhos para um homem que acabou de ter 2 sonhos loucos. Ele acabou de falar para o rei, faraó, não é comigo não. Imagina o faraó escutando um negócio desse. Ele fala, não, mas fica tranquilo. Deus vai te responder. A confiança de José é algo maravilhoso. E a humildade dele também. Ele não usurpa esse título. Ele não traz para si a sua capacidade. Mas em todo tempo, assim como no capítulo anterior, ele aponta para as respostas que vêm do Senhor. Por isso, nosso Deus é o Senhor das respostas. E José está disposto a ouvir aquele sonho e a interpretá-lo. Veja então, meus irmãos, que no versículo que nós lemos, lá no final do versículo 24, Faraó diz assim, contei aos magos, mas ninguém ouve que eu interpretasse. Ninguém sabe responder isso. E a razão é, só o Senhor tem as respostas que nós precisamos. Só o Senhor é capaz de responder aquilo que perturba o coração do homem. Seu coração está perturbado hoje? Você tem estado ansioso, angústia, o ombro está doendo, assim, está meio difícil de dormir, de ir pensando em muitas coisas? Saiba de uma coisa, eu não sei qual que é o seu problema, mas o Senhor sabe. Mais do que conhecer a sua aflição, Ele conhece a resposta para a sua aflição. Ele tem o remédio, Ele tem a solução. E ainda que não seja uma solução favorável da maneira como você se agradaria, Ele pode te trazer a paz mesmo em meio a um mar agitado. Mesmo em meio às dificuldades da vida, Ele pode te dar uma tranquilidade tal que as coisas não vão te abalar, não vão te derrubar e não vão te fazer ficar assim como o faraó, perturbado. Porque você tem condições de descansar no seu Senhor e no seu Salvador. As respostas vêm do Senhor. José responde a partir do versículo 25 da seguinte maneira. Então lhe respondeu José, o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou ao Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos. Bem como 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Ele há de fazer. Eis aí, vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão de 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice,
porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento das cidades e guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Olha que interessante, meus irmãos. José interpreta o sonho, mas ele não para por aí. Ele poderia simplesmente dizer aquilo que significava. Falar, Faraó, meu rei, segue o baile, seu problema. Isso é problema seu, resolva agora. E o que José faz? Ele vai além. Ele dá a solução e dizendo assim, Faraó, faz o seguinte, olha, versículo 33. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Quem é esse homem ajuizado e sábio? Quem é esse homem? Faça isso, Faraó. Põe administradores sobre a terra e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. O homem acabou de sair da cadeia. Depois de um tempão lá, esquecido, largado, e ele está instruindo o Faraó como governar. Ele está dizendo, Faraó, você tem que trabalhar desse jeito. É assim que as coisas vão funcionar. A interpretação do sonho é uma coisa. Isso aqui já vai além. Debaixo do propósito de Deus, José resolve então dar a solução para Faraó. E é exatamente isso que nós aprendemos nos momentos de aflição. Nos momentos de luta, de dificuldade, nós vemos que o Senhor é o Senhor das respostas. E por essa razão, Ele nos capacita a agir adequadamente nos momentos. Talvez você esteja passando por uma dificuldade na sua vida, um momento ruim, porque Deus está te tratando para que em outros momentos você saiba agir de uma maneira diferente, de uma maneira adequada, uma maneira sábia e ajuizada. E José é essa pessoa a que ele está dizendo. Ele é essa pessoa que poderia, portanto, administrar a terra e cuidar desse recolhimento dos alimentos durante esse período todo. O que nós estamos vendo aqui é o Senhor trazendo fome sobre todo o mundo antigo, toda aquela região. Trazendo fome, pestes, coisas ruins, para que o seu propósito acontecesse. Olha a grandeza do nosso Deus. Ele vai fazer pessoas passarem fome para que o seu propósito seja executado. Qual que é o propósito? Que os irmãos de José, com seu pai, saiam de lá e vão até o Egito. E ali o povo então começa a construir a sua história e por essa razão Moisés está escrevendo Gênesis. Deus move todas as circunstâncias. Deus age em meio ao tempo. E Deus dá as respostas que mago nenhum, intelectual nenhum é capaz de fornecer. E essa é a postura do crente. O crente é uma pessoa sábia, uma pessoa que tem uma palavra boa, que sabe orientar, sabe aconselhar. É uma pessoa agradável de se conversar e que tem total conhecimento, total noção de que as respostas boas vêm do lábio do Senhor. Em João capítulo 6, no versículo 68, depois do nosso Senhor Jesus Cristo proferir um duro discurso, muitos dos seus ouvintes vão embora. Comida no papinho, pé no caminho, vão embora. Não querem ouvir mais aquelas palavras duras de Jesus. E Jesus vira para os seus discípulos e fala assim, e fala dessa forma, vocês não vão embora também, não? Vocês também não vão se retirar? E a resposta que Pedro, líder desses irmãos, esses discípulos, diz assim, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então percebam, meus irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo é a resposta. Ele é o verbo encarnado de Deus e a solução para todas as nossas angústias e o nosso coração perturbado. É Ele que traz significado à nossa vida e acalma o nosso coração. Quando Pedro faz essa pergunta, é muito interessante todo o contexto. Primeira coisa, diante das palavras difíceis e duras, a multidão se espalha. Isso nos mostra uma coisa, a pregação da palavra só faz sentido para aqueles que são discípulos. Os discípulos entendem e ficam, a multidão vai embora. Ainda que aquela palavra seja dura, o discípulo permanece. É por isso que, por vezes, palavras duras vêm dos nossos púlpitos, porque nós pregamos a verdade, e a verdade, ora é doce, ora é amarga. E por isso que é preciso ter rigidez.
É isso que o nosso Senhor Jesus Cristo faz. Mas em seguida, o testemunho que Pedro dá é o testemunho de todos os crentes. Só em Jesus nós encontramos as palavras de vida eterna. Você está procurando respostas para a sua vida? Você está querendo saber a solução para os seus problemas? As respostas para as suas angústias e dilemas? A resposta é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a resposta. Ele é o Verbo de Deus encarnado, aquele que dá sentido a todas as coisas. A parte dele, a vida não faz sentido. Distante dele, nada é real e nada é duradouro, genuíno. Mas em Cristo nós encontramos a verdade que nos satisfaz, que alegra o nosso coração e que nos dá paz. Por isso, meus queridos irmãos, nos dias de luta, nós aprendemos que o nosso Senhor é o Senhor das respostas. Ele nos responde quando ninguém mais é capaz de responder. Quando ninguém mais sequer é capaz de ouvir as nossas perguntas, o Senhor já tem as respostas. Como diz o salmista, a palavra ainda não me chegou à boca e tu já as conheces todas. Por isso, meus irmãos, descansem nisso. Descansemos na certeza de que o nosso Deus cuida do tempo. Tudo está debaixo do seu controle e ele vê o tempo como um todo, de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Ele não está preso nesse tempo a ponto de não poder agir na nossa vida. Além disso, ele também é o Senhor das circunstâncias, que muda tudo de acordo com o seu querer, inclusive trazendo fome a uma região do mundo para executar o seu propósito. E quem somos nós para dizer que ele está errado? Além disso, o Senhor é o Senhor também das respostas, que resolve todas as nossas dificuldades. Eu concluo recapitulando o tema do sermão: dias de poço, dias de glória. Talvez os nossos dias de poço sejam maiores e mais longos que os nossos dias de glória nesta terra. Talvez você vai passar mais tempo lá no fundo do que aqui em cima. E Deus não te prometeu nada diferente disso. Ele disse que nós teríamos aflições. Às vezes a gente vai ficar no fundo do poço. Mas acima de tudo, nós precisamos nos lembrar do nosso exemplo máximo, que não é José, mas é o nosso Senhor Jesus. Ao contrário dos filmes que eu citei no início, em que os protagonistas executavam coisas incríveis e hercúleas, o nosso Senhor Jesus Cristo foi humilhado, machucado e posto em situação de desagrado diante de Deus. E adivinhe só, foi assim que ele venceu. Humilhado, rejeitado, machucado. Foi assim que ele venceu. Foi assim que nós vencemos. Não vencemos fazendo coisas maravilhosas demais, grandes demais, mas simplesmente nos dobrando diante daquele que estava de braços abertos por todos os crentes, por todos aqueles que entenderam a mensagem do Evangelho. Por isso, meus irmãos, saibam de uma coisa: os poços da vida são importantes, porque eles nos lembram dos dias de glória, dias que nós ainda nem vivemos. Eles fazem nos lembrar de algo que o nosso coração anseia: a eternidade com o nosso Senhor. Naquele dia em que nós seremos chamados à presença do Rei, que não é Faraó, vamos fazer a barba, vestir uma roupa bonita, vestes novas, lavadas, corpo transformado, sem dificuldades e sem dores. E ele vai chamar pelo nome. Vai chegar, vai falar o nosso nome. Fala: Diego, vem aqui. Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E é questão de tempo, do Senhor do tempo, nos chamar dentro de uma circunstância para que nós então conheçamos aquele que é a resposta de todos os nossos dilemas. Como diz um dos nossos hinos, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem juntos ao Senhor.